Salve, salve, meus amigos. Mais um episódio aqui do Papo do Coração. Hoje aqui recebendo nosso colega cardiologista, Dr. Antônio Monteiro. Vamos falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca. Antônio, muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Sempre um prazer conversar contigo e falar sobre insuficiência cardíaca. É um tema que agrada todo mundo e, para mim, em especial, é muito bom falar sobre isso. O Dr. Antônio, ele é um dos cardiologistas da nova geração, como a gente assim fala, né? Não que eu seja velho, não é isso, mas é um dos cardiologistas da nova geração e que tem um grande interesse nessa área da insuficiência cardíaca. Antônio, me conta um pouquinho da tua história, como é que foi, como é que tu trilhou esse caminho até chegar na insuficiência cardíaca? De onde saiu essa vontade de trabalhar com esse perfil de paciente? Talvez seja mais interessante eu começar até como eu escolhi a cardiologia, né? Eu fui uma criança cardiopata, na verdade. Eu nasci com um problema no coração. E aí, na minha vida inteira, durante a infância, eu fui mais em cardiologista do que pediatra até ser operado. Então, fui operado, ficou tudo bem. E isso ficava na minha cabeça o tempo todo, que eu queria ser médico, eu queria ser cardiologista. Na faculdade, tive a chance de fazer um estágio no Einstein, em São Paulo. E como era um hospital privado, ele disponibilizava áreas relacionadas ao transplante, que é a parte filantrópica do hospital. E aí, certamente, eu escolhi o transplante cardíaco, que era o que envolvia cardiologia. E foi então meu primeiro contato com a insuficiência cardíaca de fato. Foi onde eu vi os pacientes mais graves, onde eu vi pacientes sendo transplantados e tendo uma qualidade de vida totalmente diferente. E eu quis ter isso para mim. Mas, claro, lá eu estava no quarto ano de faculdade, ainda ia ter ainda ia trilhar muita coisa, ainda ia para o internato, poderia mudar completamente o que é que eu queria quando eu descobrisse uma outra área. Mas assim fiz, eu terminei a faculdade, ir para cardiologia mesmo, fiz clínica médica pensando nesse objetivo e fui para cardiologia. No final da residência de cardiologia, senti falta por a gente morar numa cidade que não tem serviço de transplante, de me aperfeiçoar mais nessa área em um serviço que realmente faça transplante de uma forma agora com uma visão melhor que eu tinha na época na faculdade. Então foi quando eu escolhi tentar ir para os Estados Unidos e novamente eu fui para a área de transplante cardíaco da Clínica Maio e foi quando eu bati o martelo. Foi quando eu decidi que era realmente isso que eu queria fazer. Logo que eu voltei para Belém, fui convidado pelo hospital o Gaspar Viana para abrir o setor de insuficiência cardíaca após o meu estágio. E então, já cardiologista, comecei a trilhar isso em 2022, no início de 2022, foi quando a gente criou o primeiro serviço de insuficiência cardíaca avançada do estado. E estou lá desde então e a gente já tem feito vários diagnósticos, mudado bastante a realidade de alguns pacientes. E isso me agrada e me deixa feliz por ter conseguido fazer o que eu sempre quis, na verdade, estar fazendo o que eu sempre quis e que me anime a fazer. E nesse ambulatório que você fala, insuficiência cardíaca avançada, mas obviamente deve chegar alguns outros tipos de pacientes que não sejam tão avançados assim. Como é o acesso, Antônio? Como é que esses pacientes podem ser referenciados para dar entrada nesse serviço, isso especificamente do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, mas também você é professor da Faculdade de Medicina do CESUPA, não é isso? E Isso. também milita nessa área dentro do SEMEC, não é? Que é o serviço lá o ambulatório, Exato. né? Que serve também aos pacientes do sistema público, né? Do Sistema Único de Saúde. Como é o acesso? Como é que esses pacientes podem chegar até você, Antônio? Então, por exemplo, no SEMEC é um serviço que ele tem uma característica um pouco menos avançada do que o próprio HC. Claro, no hospital de clínicas tem um serviço de urgência, então os pacientes, na maior parte que estão no ambulatório, eles já chegam no hospital a partir da urgência, mas esse não deveria ser o objetivo. Mas é um ambulatório vinculado ao SUS, tanto o Gaspar Viana quanto o SEMEC, os dois são vinculados ao SUS e são referenciados. Então, se o médico está em algum setor, no interior, ou na própria cidade, na atenção básica, com a suspeita de insuficiência cardíaca, no caso do HC, o ideal é que ele já vá triado, ou seja, já tenha esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, já tenha feito um tratamento inicial, e daí, quando ele passa por um estágio que ele já conseguiu ser referenciado por algum cardiologista, eles encaminham direcionado na ficha de referência e contra-referência o ambulatório de insuficiência cardíaca que deve cair comigo. Lá no CESUPA, funciona parecido também, pode ser feita essas referências via central de regulação do estado e do município.
Lá provavelmente ele vai ser avaliado em outro ambulatório, que é a triagem da cardiologia. Detectado que tem insuficiência cardíaca, também vai ser redirecionado para mim. Então, existem as duas formas. Acaba que o Gaspar Viana ele tem uma característica de ter uma amplitude estadual. Então, a gente recebe muito paciente do interior lá. No CEMEC também tem muita gente que vem do interior, mas a gente percebe que tem muita a demanda de Belém, da região metropolitana também. E você tem percebido uma maior conscientização assim, dos colegas no sentido de encaminhar esses pacientes, de iniciar o tratamento? Como é que está hoje, além dessa questão relacionada aos colegas, mas como é que está hoje o tratamento? Ele está mais acessível? O paciente consegue ter acesso via SUS? Ou ainda é um troço inalcançável para a maioria dos pacientes? Como é que está isso hoje? É uma doença que por muitos anos quase não se tinha tratamento. Na verdade, ficava fazendo algumas medidas ali paliativas, tentava tirar um pouco de mudança de hábitos de vida, volume, ingestão de água. E aí, na década de 90 para cá, foi quando surgiram os tratamentos, né? E a gente ficou, acho que de 1990 até 2014, mais ou menos, com a mesma tríade de medicamentos. Inclusive, eram medicamentos que eram mais baratos, de fácil acesso. E de 2014 para cá que a gente está tendo uma gama de medicações que mudam o desfecho da doença. O que é que significa? Que muda a chance desse paciente piorar de fato, diminui a chance dele morrer por insuficiência cardíaca ou ficar internado por esse motivo. Só que aí gera um grande problema também. A gente está falando de medicações que são recentes, que ainda estão sob patente e que têm um valor muito alto, que muitos pacientes não vão ter esse poder aquisitivo para comprar. Daí entra onde a gente consegue fazer essa mudança de chave a partir do SUS. Eu estou falando de medicações que custam R$ 400, então são medicações de um valor muito grande, sobretudo porque a gente não usa essa medicação isolada. A gente vai usar 4, 5 medicações para compensar um paciente. Quando você vai somando, vai dar em média R$ 800, R$ 900, é um valor quase inacessível para a maioria dos pacientes. E aí, a gente consegue fazer a liberação de algumas medicações, como por exemplo o sacubitril valsartano, um Entresto, via PAC. Isso já está bem delimitado no estado, no país como um todo. A PAC é uma medicação que era liberada por uma receita especial de alto custo. Existe um processo burocrático para preencher, existem alguns critérios de inclusão. Por exemplo, essa insuficiência cardíaca ela tem que estar mais avançada, tem que ter uma fração de injeção abaixo de 35%, que a gente fala. A idade do paciente não pode ser superior a 75 anos e existe um exame laboratorial chamado BNP que também tem que estar alterado. Então, quando o paciente ele consegue estar incluído nesse cenário, a gente consegue fazer o pedido de medicação e ele vai nas farmácias de alto custo do estado para fazer a sua coleta. A gente também consegue fazer isso com uma outra medicação, que são as glifosinas. A dapaglifosina em especial, que também é uma medicação muito cara, custa mais de R$ 200. E aí tem algumas limitações nesse caso, tanto de inclusão, mas hoje a gente não consegue liberar por insuficiência cardíaca especificamente. Então a gente precisa que o paciente também seja diabético. Na teoria a gente consegue fazer isso, na prática às vezes falha na compra, falta alguma reposição de estoque, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele é amplo, ele é universal, mas infelizmente ainda tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Mas observe que a gente está melhorando nesse quesito, a gente está tendo acesso a mais medicações modernas do que alguns anos atrás, isso é muito bom. E do ponto de vista de colegas, eu percebo que tem melhorado também essa cultura de chegar no estágio e pensar no próximo estágio, ou seja, de tentar algum contato ou referenciar de fato o paciente. A gente fala de uma doença que é uma doença grave, que pode ser, e muitas vezes ela tem uma taxa de mortalidade muito alta, ou seja, muitas pessoas quando não tratadas elas vão morrer, e a gente precisa ter um pouco de consciência, saber até onde é o nosso ponto de corte, até onde a gente consegue ir, né? Nosso limite, né? Então a gente fala de uma doença que ela pode ser tratada tanto lá no posto de saúde, pelo médico clínico da família, o médico da família, ele pode começar o tratamento lá, e deve começar. E muitas vezes ele vai conseguir fazer um tratamento adequado. Só que vai chegar no momento que ele vai chegar no limite. Vai chegar no limite. Ok, vamos mandar para o cardiologista.
Quando eu chegar nesse cardiologista, ele também vai fazer algumas modificações, vai tentar outras terapias, vai tentar fazer o máximo que der, mas vai chegar num ponto que esse médico também vai precisar encaminhar para um ambulatório como o nosso, que é onde a gente vai ter acesso a alguns aparelhos que só... Hoje aqui em Belém, no serviço SUS, por exemplo, a gente só consegue fazer por lá. São uma espécie de marca-passos que melhoram o funcionamento do coração, que evitam que tenha algumas arritmias que ele não vai conseguir fazer em outros hospitais. Assim como eu também tenho limitações hoje por não ter transplante no estado. Então vai chegar no momento que meu paciente ele vai ser cadastrado numa central de transplante para fazer uma avaliação em outro estado. Então a gente sempre tem que ter essa humildade, essa consciência de saber até onde a gente pode ir e fazer o que pode fazer sem prejuízo ao paciente. Então é importante a gente estar conversando e divulgando justamente isso aí para eles saberem, né? Especialmente para os nossos colegas e para os pacientes. Sim. Saberem que, eventualmente, quando eles chegarem no seu limite, que não diga ao paciente, olha, não tem mais nada para fazer por aqui. Porque ainda tem coisas a serem feitas, só precisa dar o fluxo adequado e fazer chegar justamente no ambulatório de ciência cardíaca avançada e, eventualmente, no futuro, quem sabe, chegar ao ponto de transplante cardíaco. Porque o que a gente sabe é que essas novas medicações, esses novos tratamentos, eles conseguem aumentar a sobrevida desses pacientes em até 6, 7 anos, não é isso? Isso. Isso, pode falar. Quando faz o tratamento adequado e completo, né? A gente fala que a gente tem um quarteto fantástico hoje da insuficiência cardíaca, que são as medicações que todo paciente, quase todo paciente com insuficiência cardíaca deve fazer. Que a gente está falando aí do sacubitril valsartana ou o próprio IECA, que é uma classe de medicação, que são medicações que era o que a gente tinha lá no estudo dos anos 90. Os betas bloqueadores, que também a gente usa há muito tempo, os antagonistas mineralocorticóticos que a gente também usa há muito tempo. E esses dois também no SUS, né? Disponível via farmácia popular ou não? O antagonista mineralocorticóide não é uma constante. Ou seja, tem serviços de atenção básica que conseguem disponibilizar, alguns municípios conseguem, que é a espironolactona que eu estou falando. Alguns municípios conseguem, outros não, então não estava até essa última atualização lá prescrita, então ainda não é uma realidade. Beta-bloqueador a gente já tem, que é o metoprolol, a gente já tem pela farmácia popular. A única observação é que ele tem que ser de 25 mg para poder ser dispensado, então ele tem várias apresentações, a farmácia popular só disponibiliza de 25. E o IECA, a gente tem o enalapril, que também é um bom exemplo que a gente usa há muito tempo, e o propranolol, que também usa há muito tempo. Também. Maravilha. E me diz uma coisa, Antônio, na realidade do paciente que chega ao ponto de precisar de um transplante cardíaco, né? Então, lá no ambulatório você hoje tem contato com outras instituições que conseguem fazer na verdade esse paciente vai ter que fazer uma triagem na instituição de destino, não é isso? E eventualmente, se esse paciente for aceito na fila de transplante, Antônio, o que acontece com ele? Ele tem que se mudar de cidade? Pois é, a gente tem dois cenários aí. Apesar da gente não fazer o transplante em si, ou seja, a troca do coração de fato, a gente consegue hoje separar quem realmente é candidato a transplante ou quem ainda pode ficar aqui em Belém um pouco mais. Então a gente tem o cenário de paciente que está internado, ele consegue fazer vários exames e a gente vê, não, realmente, esse paciente tem indicação. Porque muitas vezes, quando a gente faz o transplante cardíaco, a indicação ela é mais visível, só que por trás dessa indicação tem muitas contraindicações, ou possível contraindicação. Então, quando a gente faz toda essa triagem, quando a gente consegue ver realmente que o paciente tem indicação e não tem contraindicação, ele é um candidato, se ele estiver internado, a gente tem apoio da Central do Estado de Transplante. Então, já é um órgão que já foi bem estruturado e que funciona. Então, no momento que a gente faz esse cadastro via Central do Estado de Transplante, ela vai lançar esse cadastro para a nacional. E aí os hospitais que fazem transplante vão lá e selecionam qual paciente eles querem puxar para si. E aí vai ter todo o processo de transferência, vai por UTI aérea, tudo direitinho até ser encaminhado para o hospital de origem, vai ficar lá para ser reavaliado. Isso quando ele está internado. Quando ele está internado, para ser reavaliado, para confirmar se realmente esse paciente tem indicação e não tem as contraindicações. No momento que ele foi indicado e ele vai ficar lá, que ele fala listado, né? Que na verdade não é uma lista porque não segue bem não é fila porque não segue bem uma ordem, é uma lista.
Porque fila tá aquela impressão, não, cheguei primeiro, então a ordem vai ser minha. Já na lista a gente vai ter vários critérios de paciente, que alguns vão ficar na frente, outros pode até mudar de posição, ir para trás, enfim, tá lá listado. E aí nesse cenário, o paciente vai ter que ir para essa cidade, vai ter que ir um acompanhante. Então, por exemplo, quando eu falo de impossibilidade, de contraindicação, não ter essa pessoa que vai lhe acompanhar por tempo indeterminado pode ser uma contraindicação. Então, ele tem um caráter social que vai impedir que ele se candidate a esse processo. Mas ele vai ter que ficar lá até chegar ao coração e fazer a reabilitação. Então, ele só vai voltar para o estado depois de receber um coração. E para receber um coração, a gente precisa que existe um doador, e esse doador seja compatível com a pessoa que vai receber. Então, ele vai ficar até esse momento, que a gente não consegue determinar quanto, justamente por ser uma lista, não ser uma fila. Pode ser que tenha pacientes que cheguem depois com necessidade mais rápida, e uma urgência maior para receber esse paciente. Mas a partir do momento que chega o doador e ele recebe, ele deve ficar em média 6 meses a mais na cidade, fazendo a reabilitação, que é o processo em que o paciente vai começar a lidar com um novo coração, ou seja, vai treinar um novo coração a se adaptar ao seu corpo. Vai fazer algumas atividades de fisioterapia, de reabilitação mesmo física e do ponto de vista cardíaco para poder voltar para a cidade. E também para fazer os ajustes de medicações que são necessários para o corpo não rejeitar o coração. Isso é tudo no cenário de internado. Quando o paciente está no ponto de vista ambulatorial, ou seja, está indo em consultório, ainda consegue sair da sua casa, vir no hospital, consegue voltar, consegue pegar um avião, muitas vezes a gente consegue fazer esse cadastro via central também de transplante. E aí a central lança para os hospitais que atendem via ambulatorial. E aí o paciente sai daqui para consulta em outra cidade, que vai fazer a avaliação, vai ver se realmente tem indicação, tem contraindicação, igual a gente fez aqui. Muitas vezes esse paciente vai voltar para a cidade várias vezes, vai ficar indo lá acompanhar, vem acompanhar comigo aqui também, mas vai chegar num momento que o setor vai falar, não, agora daqui para frente ele vai ter que ficar aqui, porque se surgir um coração, a gente mora numa cidade que é distante do centro que transplanta. A cidade mais próxima daqui é Fortaleza, mas mesmo assim, se você pegar um avião direto, seria 2 horas. E tem um tempo hábil até esse coração chegar e ser transplantado. Então a pessoa tem que ficar lá para esperar. E aí, quando chega nesse cenário, ele tem que ficar, de fato, morando nessa outra cidade junto com o acompanhante para esperar. E aí, aproveitando que a gente entrou nesse assunto de transplante, eu tenho algumas dúvidas que não devem ser só minhas, né? Então, e aí até para esclarecer, né? Porque muita gente que está assistindo a gente acha assim, mas eu não sou do SUS, eu tenho plano de saúde. Uhum. Qual é a realidade do transplante no nosso país? Não tem por plano de saúde, né? O SUS é responsável por todos os transplantes, não é isso, Antônio? Exatamente, é obrigatório que seja por SUS. Então, mas ele transplantou no Einstein. Ok, o Einstein ele é um hospital privado, só que tem a parte filantrópica, que é justamente onde ele age todo pelo SUS. Então, todo o processo da doação, da coleta do órgão e do implante do órgão no receptor, ele é todo financiado pelo SUS. Pode ser que seu convênio, seu plano de saúde pague aquela parte hospitalar para você ficar internado num setor diferente. Pode ser que tenha algumas outras coisas, mas o transplante em si ele deve ser regido pelo SUS justamente para evitar que pessoas que tenham um convênio melhor, que tenham um poder aquisitivo melhor, pule a fila de outras pessoas. Então, essa lista ela é toda regida pelos órgãos que são vinculados ao SUS. Não tem como um hospital pular à frente. Então, e a gente fala aqui no nosso cenário, quando a gente tem um hospital, um paciente que ele vem do convênio, ele também pode seguir o mesmo fluxo via central do Estado. A Central Estadual de Transplante ele também vai cadastrar o paciente e vai lançar para os hospitais. Talvez aí tenha uma diferença. Por exemplo, um paciente quando está internado, quem banca o transporte de UTI aérea para o setor, para o hospital que ele vai ficar, é o Estado. Ele está no hospital estadual. Já quando ele está no convênio, quem vai bancar esse transporte é o aí é a responsabilidade do convênio. Às vezes o convênio ele também entra para facilitar essa transferência para um hospital que seja transplantador, por exemplo. Seu plano ele aceita aqui, aceita também um hospital no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é particular, mas faça transplante. Aí o convênio facilita e pula algumas etapas. Mas quando seu plano ele não tem esse vínculo, não tem essa possibilidade de transferência direta, aí pode ir via central estadual, que a central vai cadastrar no nacional e quando aceitar,
vai lançar a nota e o convênio vai entrar para fazer o transporte. Tá, mas aí só para esclarecer, esse paciente que veio via convênio, para ele poder chegar até a central estadual, ser cadastrado, ele obrigatoriamente vai ter que ser matriculado lá no serviço público, vai ter que passar por lá, ou é possível um cadastramento direto do seu médico assistente, mesmo que seja de origem privada, que ele consiga cadastrar via central? É necessário que esse profissional, esse cardiologista, tenha algum tipo de registro prévio, cadastramento prévio junto a essa central? Ou ele pode fazer esse tipo de encaminhamento? De que forma é esse fluxo no paciente de convênio? Então, a gente tem até pouco tempo, ano passado, tinha que ter esse cadastro no SUS para poder funcionar e seguir o fluxo. Aí foi mudado justamente que é quando entra esse cenário do transporte, que aí a central começou a aceitar também pacientes vindo do serviço privado. Inclusive privado que eu falo até particular mesmo. Se o paciente tiver condições e puder fazer esse transporte por conta própria, pode. Só que não precisa ser cadastrado na central. Qualquer médico especialista, às vezes até intensivista, faz esse cadastro também, quando o paciente está ali na UTI. Precisa ser médico, né? Então tem um protocolo. Esse protocolo tem dados de identificação do paciente, do acompanhante que vai. Tem alguns exames que são mínimos e quando talvez facilitou até mais a vida do cardiologista, porque antigamente exigia muitos exames que eram inviáveis, como por exemplo a espirometria, cateterismo direito. Hoje eles são, quando você consegue fazer, ótimo, vai ter uma informação a mais para esse paciente até ser aceito lá, porque o hospital vai olhar, não, esse paciente realmente ele é um bom candidato. A gente está falando de um órgão que não é fácil ter. Então, o setor ele vai selecionar o receptor, ou seja, a pessoa vai receber um novo coração, numa fila de milhares de pessoas que estão candidatas e ele quer dar uma qualidade de vida para aquele que tem mais benefício de receber esse coração de fato. Então, se ele consegue te selecionar sabendo que você não tem, por exemplo, uma alteração já no rim, uma alteração em outro órgão que dificulte esse processo e vai ter uma chance de ser um transplante bem sucedido, então acaba que vai ser um paciente mais difícil de ser aceito. E deixa eu só te interromper um minutinho, até para eu mesmo entender, tá? Se eu como cardiologista, poderia fazer esse tipo de cadastramento, encaminhamento do paciente para a central regional, no caso central estadual, né? Existe algum site, existe algum local onde eu tenho que me dirigir? Como é que eu faço esse encaminhamento? Tem um e-mail que se eu não me engano, é plantão7@gmail.com ou plantão7@cespa.com.br, mas você pode colocar lá Central Estadual de Transplante. Essa central ela funciona dentro da Santa Casa, é um prédio em anexo bem na portaria. Então, existe site da central e lá tem todas as informações que você pode entrar em contato. É uma equipe muito solícita e muito fácil de lidar. Eles te orientam todo o processo, vão te mandar as documentações. E talvez essa seja uma facilidade também, porque você pode mandar direto para a Central Nacional. Só que aí a comunicação vai ficar mais complicada. Eles vão te responder e você vai ter que ficar muito à frente. Já quando você faz via Central Estadual de Transplante, eles te auxilia como apoio, né? Como é que você vai fazer esse preenchimento, em que momento você vai precisar de um documento a mais ou não. Eles vão entrar sempre em contato, vão ficar cobrando a Central Nacional se já tem alguma resposta. Então, foi um órgão que foi criado para fazer os transplantes que já funcionam aqui no estado, fígado, córnea, rim, e também pensar nos futuros e também captar possíveis doadores. Então, a função é para gerir os transplantes que a gente faz em Belém, no Pará, mas também auxiliar esses órgãos que não fazem aqui, precisam ir para outro estado e ajuda bastante. Certo, então já tem órgãos que são transplantados no nosso estado, em Belém especificamente. E o coração, Antônio? É sonho, é utopia? Vamos chegar lá um dia? É até uma história meio triste. É um sonho que já foi realizado, né? Isso, já década de 80, né? 80, 90, ainda teve transplante. E aí, por questões burocráticas, questões políticas, acabou que o programa foi descontinuado. E desde então, sempre tem alguém tentando fazer com que isso volte a ser uma realidade do Estado. Ou seja, a gente... E fica um pouco mais triste também porque a gente tem hospital que estruturalmente conseguiria fazer um transplante, hospital público que faz de 2, 3 cirurgias cardíacas todo dia, ou seja, a estrutura está lá,
conseguiria estrutura, fazer... expertise, ou seja, né, toda a equipe já treinada para pacientes mais graves, né, para cuidar desses pacientes. Que lida com paciente grave todo dia. Então, só faltaria organizar um pouco a realidade e estruturar, de fato, para o transplante acontecer. Rezamos para que não demore muito a acontecer. A gente tem estados com... não comparando riquezas, mas com PIB e população muito parecido com o nosso, como, por exemplo, o Ceará, Pernambuco, que é um pouco mais rico do que o Pará, mas mesmo assim que estão crescendo e alavancando nessa realidade de transplante, fazem transplantes com um número já expressivo do ponto de vista nacional mesmo. Por muitos anos ficava muito restrito a São Paulo, Rio de Janeiro, e está disseminando, está chegando mais próximo. E quando a gente vê uma cidade como Fortaleza e Recife transplantando tanto, a gente cria um sonho e reforça esse sonho de voltar até aqui, né? Na região norte nós não temos nenhum centro transplantador. Centro-oeste tem? Tem Brasília. Tem Brasília. Brasília. E aí tem alguns estados que também, como o nosso, tem relato de 1 ou 2, mas não é um serviço assim que funcione sempre transplantando. Mas Brasília a gente tem, aqui no Nordeste a gente tem Fortaleza e Recife, que acaba gerando uma competição boa entre eles para ver quem transplanta mais. Transplanta mais, é algo interessante, né? E aí, Antônio, a gente avançou bastante na questão da insuficiência cardíaca, dos acessos, de que forma, tanto da medicação quanto dessas terapias mais avançadas. Mas vamos rebobinar um pouquinho aqui, como se falava antigamente, né? Rebobinar a fita, né? A gente ouve muito falar, tem paciente que chega para conversar conosco, diz assim, eu tenho um histórico na família, meu pai, meu avô, minha avó, tinha coração de boi, Antônio. Coração de boi, como é que é isso, Antônio? Me explica aí. Eu falo assim para os residentes que eu acho que essa palavra, insuficiência cardíaca, é uma palavra difícil, até para a gente falar é difícil. Quando eu vou dar uma aula sobre o tema, eu fico treinando, repetindo a palavra, porque às vezes a gente fala muito rápido e não consegue sair uma entonação muito boa. Então, para a gente saber o que é uma insuficiência cardíaca, que gera o famoso coração de boi, a gente precisa saber o que é o conceito de suficiente, né? Suficiente seria quando o órgão ele faz a função que ele é para fazer. O coração, a função dele é funcionar como uma bomba. Então, ele tem que ter ou bater, ou seja, tem que ter a força para fazer a contração e também tem que relaxar para receber sangue para nova contração. E aí a gente pega uma palavra difícil para determinar esse processo e que é para a população leiga entender. Eu já vi algumas referências da área falando, o termo é adequado, por exemplo, quando a gente pega do inglês, a gente fala essa doença é heart failure, que significa falha do coração. Se você falar falha do coração, qualquer pessoa vai entender. Agora, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, já fica mais difícil. A população ela vai tentar adequar e ver qual forma ele vai compreender isso. E aí a maioria da população fala, não, meu coração cresceu, meu coração ficou fraco, o famoso coração de boi, porque é como o médico tenta explicar para ele o que está acontecendo com o coração dele. Ou seja, ele cresceu por quê? Porque ele perdeu a capacidade de bombear o sangue, ele perdeu a capacidade de funcionar ou de relaxar, ele ficou mais duro. Então são várias formas que o coração teve que se alterou. A gente está falando do único órgão que precisa de uma movimentação ativa para funcionar. Então, quando a gente perde ou a forma ou a funcionalidade, a movimentação do coração, ele vai funcionar de uma forma inadequada. E aí a gente, de forma leiga, explica para o paciente assim, seu coração está mais fraco, seu coração cresceu. Só que na prática, o que a gente está falando para ele é que o coração está perdendo a função. Eu acho que um termo mais fácil seria mesmo... seu coração está falhando, ele está perdendo a função que seria o básico. Até porque hoje em dia a gente tem o conhecimento de que não necessariamente toda insuficiência cardíaca o coração vai aumentar de tamanho, nem toda insuficiência cardíaca o coração vai ficar mais fraco, né? Ele pode perder a função dele de outras formas, inclusive ficando endurecido, quando na verdade ele não chega a aumentar efetivamente de tamanho, não chega a ficar mais fraco, mas a sua função de relaxamento está muito deteriorada e aí ele começa a ter sinais de insuficiência cardíaca, né? Hoje em dia se discute muito nessa questão de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou fração de ejeção reduzida. Esses termos são mais técnicos, obviamente para a nossa audiência leiga não vai fazer a menor diferença, mas é importante que os médicos saibam, né, que você pegar um paciente que está com aquela queixa de falta de ar e
vem um ecocardiograma que está, Normal. entre aspas, normal. E será que eu não tenho aí uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Vamos mais a fundo, vamos dosar o BNP ou o NT-proBNP, como você falou, ou seja, existem armas, existem ferramentas que a gente pode usar que não são só exames de imagem, né, mas exames laboratoriais que nos ajudam a fazer esse diagnóstico. Mas, Antônio, usando esse termo popular do coração de boi, do coração gigante e tal, aqui no nosso estado, Antônio, quais seriam assim, as principais causas desse coração aumentar de tamanho? Porque a gente sabe quais são existem as de maior incidência, mas aqui no nosso estado em especial existem algumas outras causas especiais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. De maior causa, de maneira geral, a insuficiência cardíaca ela é causada por descontrole da pressão, ou seja, hipertensão, mas principalmente são as doenças isquêmicas, né? O infarto, ou ele é até diagnosticado quando muitas vezes o paciente, tive um infarto há 10 anos, mas não fiz nada. Então ele talvez volte em algum momento depois já com um coração sem a função adequada, porque aquele infarto, que é a obstrução do sangue para a parede do coração, que gera a morte do coração, de fato fez aquele tecido, aquela função do órgão ali de bater ser prejudicada. Então, hoje a gente tem essas duas causas falando de termo mundial, né? Infarto e hipertensão arterial, quando não controlada. Mas aqui no nosso estado a gente tem uma preocupação muito grande com a doença de Chagas, né? A doença de Chagas ela é endêmica no Brasil e aqui no nosso estado ela é um protozoário que é transmitido por um inseto. E quando a pessoa faz o consumo do açaí, e esse açaí ele não é bem preparado para fazer com que tenha a morte de todo ser vivo ali, fique de fato só o açaí, tem toda uma técnica de branqueamento que fala, choque térmico, enfim, que é o que vai matar o açaí, pode ser que a pessoa consuma esse protozoário e venha a desenvolver a doença de Chagas, que acomete justamente o coração e também alguns outros órgãos. Mas como a gente está falando aqui do coração, é algo que preocupa bastante, porque a gente quase todo ano tem novos surtos de doença de Chagas aguda, que muitas vezes acaba que nem é diagnosticada, fica com uma virose, algum outro quadro intestinal, porque dá febre, dá diarreia, dá mal-estar, ou seja, vai para o serviço de urgência e fica com uma infecção. Uma virose, né? A famosa virose. Né? E aí esse paciente só vai ser detectado como Chagas quando ele começa a ter, de fato, a falha no coração. E aí ele começa a ser referenciado para um cardiologista, começa a ser investigado e aí chega na doença de Chagas. Aí muitas vezes esses pacientes não conseguem esse diagnóstico nesse momento e anos depois vai vir para a gente com uma queixa de insuficiência cardíaca. Aí quando a gente vai fazer uma investigação lá atrás, ou vai solicitar alguns exames, a gente vê que no passado ele teve essa exposição à doença de Chagas. Então uma mensagem assim que eu deixo para a população é realmente... O consumo do açaí, ele é intrínseco nosso. Não tem como falar, não consumo açaí. É cultura, não dá. Mas ter muito cuidado de onde você está consumindo esse produto, se o local ele faz o preparo adequado. Então, você pode realmente perguntar para onde você costuma comprar açaí, como é que é feito, o que é feito antes de ser batido, porque existe programas públicos que vai nesses locais e ensinam como é que é feito. Perfeito. Então eles devem seguir. Essa é uma causa muito importante que a gente tem aqui, que tem que sempre estar ligado, porque é nossa cultura e a gente... E esse alerta é válido, especialmente nessa época do ano que a gente está entrando na safra do açaí, né? Que o açaí fica mais gostoso, fica mais barato, todo mundo aumenta o consumo e a gente tem que tomar esse cuidado. Mas dados recentes, né, mostram que o estado do Pará em si acaba sendo responsável por 70% a 80% dos casos de doença de Chagas aguda no país inteiro. Né? E está relacionado justamente a esse nosso hábito. E o que é interessante, na verdade, é que óbvio que nós temos os pontos de comercialização do açaí na capital, na região metropolitana, enfim, nos várias cidades do estado. E habitualmente a vigilância já atua preventivamente nesse sentido, então a gente há um controle maior. Uhum. Mas tem aquele ribeirinho, Antônio,
que ele pega o açaí, ele mesmo apanha o açaí, ele mesmo vai preparar, né? Muitas vezes a sua casa é de madeira, tem fresta, ou seja, ficar de olho ali se tem o barbeiro na região, né? Se tem o mosquitinho, saber identificar. Hoje está muito mais fácil, você entra na internet, pesquisa lá mosquito, inseto, barbeiro, você consegue ver as fotos dele para saber como ele é, né? Então, é essa população aí que ainda está em risco, né? Isso porque isso é um hábito, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas têm ali o peixe, o pescado que ele mesmo saiu para pescar e o açaí como fontes primárias de alimentação e às vezes únicas, não é isso? Exato. Então, E a gente tem alguns municípios aqui por perto, claro, no Pará quase todo o açaí ele é muito forte. Mas alguns municípios que já ligam um alerta maior, por exemplo, Garapé-Mirim, Garapé-Açu, Abaetetuba, região o das Acará. Ilhas, né? Então, quando chega pacientes com essa clínica que a gente pergunta, você mora onde? De onde é que você vem? Como é a sua casa? Já liga um alerta maior. Então, acho que ainda falta um pouco mais de conscientização dessas pessoas. E talvez até falta um pouco de estrutura também. A gente não pode negar que tem pessoas que não tem, porque para fazer esse processo de branqueamento precisa de água gelada e de água quente. E aí é um processo que requer, de certa forma, uma estrutura, tem que ter água gelada para fazer o choque térmico de fato. Então vai ter pessoas que não vai conseguir ter essa tecnologia para gelar água. Mas, como você falou, ter um cuidado maior na hora de bater, porque o grande perigo é quando vai bater, se o inseto for junto, a carga de protozoário é muito grande. E esse é um grande problema que a gente tem no Pará, que relata essa porcentagem tão grande, porque no resto do país, quase todo o resto do país, a principal forma de transmissão é o próprio barbeiro picando a pessoa, e daí vai levar a doença, que leva vários anos. E aqui no Pará é diferente, porque como ele é triturado ali, toda a carga de protozoário, que é um bichinho parecido a uma bactéria, que está dentro desse inseto, vai ser injetado dentro do alimento e a pessoa vai consumir. Então ele recebe uma carga muito alta. E aí a gente é líder no país todo, e isso é uma notícia muito triste, porque essas doenças, além de ter uma chance de morrer da própria doença aguda, daquele momento ali que acabou de pegar essa doença, existe e é alta, também vai ter a chance de daqui a anos virar um paciente com insuficiência cardíaca, precisar de um transplante, precisar de medicações, que é o que a gente vê tanto hoje. Então, assim, no geral, esse açaí que é ali, o açaí fresco, né, aquele batido na hora, é que seria uma preocupação maior. Então, assim, até para não causar nenhum tipo de pânico, né, o açaí industrializado, ele sofre todo o processo de pasteurização, enfim, todo o processo de higienização que é consumido no restante do país, que é completamente diferente do nosso, né? Até porque o que temos de notícia é que nas outras regiões, normalmente, quando tem essa transmissão oral, normalmente é pela cana-de-açúcar, pelo caldo de cana, né? Que a gente encontra aquelas locais batendo na hora também, é aí que está um risco associado, né? E o que a gente costuma ver aqui no Pará também, né, Antônio? São famílias, né? Às vezes sofrem um surto porque consumiram naquele mesmo açaí, aí vários membros da família acabam desenvolvendo a doença. E aí chamar a atenção também, Antônio, que no Chagas ele tem tanto a forma aguda, mas pode ter a crônica. Não necessariamente a pessoa vai desenvolver aqueles sintomas agudos, né, de doença cardíaca, propriamente dita. Ele vai ter aquela fase sintomática, como a gente falou, que parece uma virose, né, mas ele pode cronificar, né, e o problema cardíaco só surgir anos depois. E aí, como você falou, né, tem que fazer toda uma investigação do histórico desse paciente para nós chegarmos a esse diagnóstico e determinar que foi realmente da doença de Chagas, não é isso? E também lembrar da família, né? Porque quando a gente pega um paciente que ele já chegou com uma falha no coração, ele cresceu junto com pessoas e as pessoas consumiram o mesmo alimento que ele consumiu. Então, se a gente conseguiu fazer esse diagnóstico nele, é bom também investigar se ninguém da família também não teve o contato e ainda não apresentou a doença e tentar tratar o mais breve possível para que não apresente de fato, né? E nem todo mundo vai ter problema cardíaco, podem ter outros tipos de problemas associados à doença de Chagas. Além do Chagas, que outras doenças aqui na nossa região, pelas características, até a gente já conversou isso anteriormente, pelas características da nossa colonização, da imigração que houve, que outra doença chama a atenção aqui na nossa região, que a gente tem que estar
com as anteninhas ligadas, aí falando diretamente para os nossos colegas que trabalham na atenção básica, Sim. aqueles pacientes, aqueles colegas que trabalham num atendimento primário de cardiologia ali, que recebem já numa URI, por exemplo, né? Quais são aí, o que a gente tem que falar, o que mais tem, né, por trás disso tudo? Antes de entrar nessa outra doença que chama bastante atenção, uma frase que eu costumo falar bastante com meus alunos é o seguinte: qualquer doença do coração, quando ela não for tratada de forma adequada, ela vai gerar insuficiência cardíaca. Então, sempre ligar o alerta. Se você detectou alguma doença, realmente investigar, ver se não precisa tratar. Se tiver alguma alteração, o teu médico, o médico de família que está lá na ponta, percebeu alguma alteração, investigar para ver se não precisa tratar naquele momento. Tratar adequadamente. Mas falando da nossa característica populacional, tem uma doença que a gente percebe que está crescendo bastante o diagnóstico nos últimos anos, que a gente chama de amiloidose cardíaca. E o porquê a gente tem que ter uma preocupação maior? Era uma doença que por muitos anos, até da minha formação quase toda como médico, não me formei há tanto tempo, mas até lá a gente não ouvia falar, ou era aquela doença que ninguém sabia sobre, era uma doença de diagnóstico diferencial, que a gente não conseguia fazer o diagnóstico, sabia que existia, mas ficava ali jogado. Era só o centro especializado. O centro especializado, coisa super científica, com uma publicação super científica, que a gente dos últimos anos para cá está percebendo que não é bem assim, que a doença ela tem sintomas pré-definidos e tem formas de fazer esse diagnóstico de uma forma mais fácil. E o que é que significa amiloidose cardíaca? A amiloidose cardíaca é um depósito de uma proteína, né? Na verdade, de uma alteração de uma proteína. Todo mundo tem essa proteína, que na maioria das vezes é a transtirretina, que ela carrega alguns hormônios que todo mundo vai ter que ter. Mas por algumas alterações genéticas, na maioria das vezes, essa proteína começa a se quebrar e se formar de uma forma de filamento. Esse filamento vai se depositar tanto no coração como no sistema nervoso, nos nervos. Então, esse paciente ele pode ter um coração mais duro, porque lá naquele coração que era para ter só músculo cardíaco batendo de forma normal, começa a depositar uma proteína ali, uma substância que não era para estar ali. E aí ele vai ter aquele problema que a gente conversou antes de relaxar para receber um novo sangue. Que é, em termos técnicos, a gente fala de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Que no eco, na maioria das vezes, ele pode estar a fração normal, que seria de um coração normal, mas quando a gente faz um melhor detalhamento ali, a gente percebe que tem alteração no relaxamento. E, além disso, além dessa insuficiência cardíaca, que vai gerar os sintomas tradicionais que a gente tem de insuficiência cardíaca, que seria a falta de ar, seria o inchaço nas pernas, também pode gerar as alterações neurológicas, que seria dormência nas mãos, diminuição de força, disfunções gerais, como quando levanta, fica tonto. Então, são vários sintomas que a gente deve associar e ligar o alerta. E a gente liga um alerta especial para a nossa região, porque essa doença ela é endêmica, isso significa que ela é muito prevalente em alguns países do mundo. Já está determinado que é muito prevalente em Portugal, por exemplo. Quando a gente pega nosso histórico de colonização do país inteiro, por si só, Portugal está muito presente. Na nossa região, a gente teve diversos ciclos de colonização. Então, Belém, aqui em Belém foi colonizado no início e manteve esse elo com Portugal até muito pouco tempo, de uma forma muito, muito forte. Tanto que nós somos a estrela isolada em cima, nós fomos o último estado a aderir à independência. E até esse mês a gente comemorou esse feriado. O dia da adesão à independência. Então, a gente tem muito português vivendo por aqui. E desses portugueses também vieram os filhos de portugueses que estão carregando a sua carga genética. Esse é um ponto que a gente, por si só, já levaria um alerta muito grande. Outro fator é o Japão, que também é um país endêmico. A gente tem 3 países endêmicos. A gente tem Portugal, Japão e Suécia. A gente só não tem sueco por aqui em grande volume, mas português e japonês a gente está por todo lugar. E da prevalência mais, do ponto de vista mais prevalente também dessas alterações, a população afrodescendente também está lá liderando no topo. E quando a gente pega o último censo da população brasileira de 2022, o Pará é o 4º estado com a maior população quilombola, maior número de pessoas descendentes que se reconhecem como descendentes de escravos e pessoas que vieram da África. Então a gente tem todo o mix para ter amiloidose brincando de pira por aí. Brincando de pirinha, onde é que estava? Até 5 anos atrás a gente quase não se ouvia falar. A gente está batendo nessa tecla
todo evento médico que a gente coloca a amiloidose para falar, porque é um trabalho de formiguinha. A gente vai falando, até que vai chegar no momento que o médico de família vai estar lá na ponta, ele ouviu uma palestra quando ele era acadêmico e vai reviver e relembrar e talvez pensar, e aí que vai começar a investigação diagnóstica. E a gente tem que fazer essa investigação porque é uma doença genética. Então, se a gente detecta um paciente que tem essa alteração, que o coração está mais duro, está com essa insuficiência cardíaca, que você investiga e confirma, a gente tem que estender para sua família. Porque hoje a gente já tem tratamento para tudo isso. Então, tratar antes sempre é o melhor. O quanto antes começar a tratar, né? Diagnosticar precocemente, o quanto antes tentar tratar, né? A gente sempre tem que prevenir. Quando a gente pula a etapa da prevenção, o genético não tem como prevenir. Aí, quando a gente não consegue prevenir, é tratar o mais rápido possível para evitar que desenvolva a doença de fato. E aí, aproveitando essa deixa da doença genética, e a miocardiopatia dilatada? Miocardiopatia dilatada talvez seja a nossa pedra no sapato até hoje. Por quê? É uma doença genética também, né? Ou seja, tem vários genes que estão relacionados com a miocardiopatia dilatada. Em algum momento da vida, teve um start. Esse gene que estava lá dormindo, estava silencioso, alguma coisa fez acordar. Então, pode ter sido uma infecção viral, pode ter sido um paciente que tenha consumo de álcool, de alguma outra droga. E aí esse gene acordou e começou a alterar a conformação do coração e dilatar. Hoje é difícil a gente confirmar o diagnóstico, porque o SUS não disponibiliza exame genético, os convênios não disponibilizam e o teste genético é bem caro. Então a gente acaba fazendo um diagnóstico de presunção, para fazer com que se suspeite. Mas essas doenças em si, genéticas, têm uma característica muito grande também, que quando a gente vai investigar, perguntar dos sintomas e quando a gente pula para a família, dificilmente vai falar quando uma pessoa de fato tem, dificilmente vai aparecer em um e falar, não, eu fui o primeiro, minha família ninguém tinha nada, todo mundo era muito saudável. Sempre vai ter um tio que tinha uma doença parecida, um irmão que faleceu com a mesma doença, só que, como eu te falei, por exemplo, a amiloidose a gente tem vários agora, mas há 5 anos não tinha. Eu tenho um paciente, que é uma história que me marca bastante, porque ele chegou comigo, ele tinha um quadro clínico, eu consegui fazer o teste genético dele para amiloidose, e entre o teste e o resultado, que demora uns 20 a 30 dias, ele piorou, descompensou, teve que ser internado, foi até no hospital, e ele faleceu. Só que nesse período, a família entrou em contato comigo, me comunicou do falecimento dele, e quando chegou o teste genético, eu confirmei para o familiar, e era uma família muito grande e bem extensa. Então a gente começou a testar todo mundo dessa família, viu que várias pessoas eram positivas para isso. E o que mais chamou a atenção é que quando a gente sempre herda um par de genes, então vem um da mãe e um do pai. E nesse específico, os 2 genes estavam doentes e os pais não eram parentes. Para você ver o grau de disseminação da doença, que mesmo em famílias distintas acontece de você pegar um paciente que da mãe e do pai herdou essa alteração genética. Então, imagine o tanto de gente que está por aí sem saber, sem diagnóstico, sem suspeita, está tratando de uma forma que não vai ser eficaz e, sobretudo, sem a chance de dar seus descendentes, seus familiares até mais jovens, porque por ser uma doença que precisa dessa deposição da proteína lá, ela vai requerer tempo até, de fato, aparecer como doença. Então, muitas vezes a gente, infelizmente, pega paciente mais velho, 60 anos, 70, que já teve bastante acometimento ali no coração. E tem um atraso de diagnóstico muito grande. Mas, quando a gente pensa e abrange a família, a gente está indo além desse paciente que chegou aqui. A gente está tratando muito mais pessoas ou dando chances de muito mais pessoas se tratarem e evitar que tenha o mesmo desfecho que ele teve. E hoje em dia já tem tratamento via Sistema Público de Saúde também. Existe o tratamento via Sistema Único de Saúde. A diferença é que, até hoje, nesse momento, a gente só tem a apresentação, a dose que é para a doença neurológica. Funciona para a parte cardíaca também, mas não seria o cenário ideal. É uma subdose, né? É uma subdose. Teria que ser uma dose maior, mas é o que a gente tem, já tem alguma resposta. Aprovado e funcionando. Só que aí, em junho, teve a nova reunião lá do Ministério da Saúde, que a gente chama de Conitec, que é o que regula essas medicações novas, que, principalmente medicações mais caras, é uma medicação muito cara. E aprovaram também a liberação da dose adequada para a parte cardiológica.
Só que até aprovar e a gente ter, de fato, isso disponibilizado requer muito tempo. Eles falam 180 dias, mas pode atrasar também. Então, hoje a gente tem a apresentação de 20 miligramas, que é para a parte neurológica, funciona para a cardiológica. E a gente, quando vai investigar, a gente percebe que o paciente, de fato, tem, pela forma que a doença se apresenta, ela acomete o coração, mas também vai cometer nervos. E aí a gente trata com esses de 20 miligramas. Quando ficar liberado e de fato a gente tiver acesso a isso, aí a gente vai trocar e vai aumentar essa miligrama para ter uma eficácia maior. Até porque do ponto de vista privado, né, particular, é muito cara a medicação, né? A dose é bastante elevado o valor para um paciente bancar isso aí. Óbvio, vai ter uma ou outra pessoa que vai ter condições, mas no geral... Pouquíssimas, porque, por exemplo, esse de 20 miligramas é mais de 30 mil reais por mês. Por mês. Aí se você multiplica 20 por 80, vai ser 3 vezes. Praticamente uma quimioterapia, né? Um tratamento de câncer, na verdade. Né? E isso precisaria de mais, uma dose maior, inclusive, né? Então é praticamente uma quimioterapia aí para esse paciente tomar. Mas e a gente tem alguma perspectiva de melhorias aí futuras com novas dosagens sendo autorizadas, né? E assim para a gente tentar fechar esse assunto da amiloidose e discutir um pouquinho mais as demais, quais seriam assim aqueles sinais de alerta para o nosso colega que está vendo a gente, que está lá no posto de saúde ou que está numa unidade de especialidade, numa URI, por exemplo, aqui no nosso estado? Quais seriam assim os famosos red flags, né? Aqueles sinais de alerta que o cara ele não vai ter acesso a exame sofisticado, vamos concordar, né? Sim. Então é o exame físico, é a história, é um eletrocardiograma, um raio-x, talvez um ecocardiograma. O que deve chamar a atenção desse nosso colega lá na ponta para que ele... Opa, espera lá, tem alguma coisa estranha aqui, talvez ele precise ou ser encaminhado para um serviço de referência cardiológico de uma universidade ou do próprio hospital de clínicas, ou que ele peça outros exames, porque até a própria análise genética, hoje ela é disponível, é bancada pelo laboratório, enfim, tem formas de você conseguir isso de forma gratuita. Explica um pouquinho pra gente isso aí, Antônio. Então tá, vamos imaginar, chega um paciente com um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, aquele paciente que ele está se cansando com facilidade, ele está com inchaço nas pernas, ele tem toda a clínica e você pede um ecocardiograma, que é o que o serviço básico deve fazer. No ecocardiograma, o principal sinal que vai alertar para a gente, primeiro, é que ele vai ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A fração de injeção vai estar acima de 50%. O eco normal que a gente vem falando. O eco se você pegar e ver só a fração de injeção, vai estar normal. Ele tem toda a clínica, tem focinho, mas o eco destoa. Né? Até fala o ornitorrinco ou o Big Bang do Divertidamente, que está mais recente ali, que é aquele negócio meio estranho, mas não está encaixando muito bem. Tá diferente, mas não consegue confirmar. Então você olha o ecocardiograma, vê fração de ejeção normal, mas aí quando você vai ler o laudo descritivo, vê algumas coisas que ali não tá batendo muito bem. Ou seja, o septo, que é uma das estruturas do coração, está muito grande, está maior do que 12 milímetros. Tem a parede, que é a outra parte, está maior do que 12 milímetros. Então o coração que ele cresceu a dimensão das paredes. Às vezes ele nem cresce, não vira aquele coração de boi, mas ali a parede está mais grossa. A espessura está mais grossa. Aí a gente continua lendo, tem alguns sinais indiretos, como por exemplo, disfunção diastólica. Muitos colegas que laudam colocam disfunção diastólica, principalmente quando ela é grau 2 e 3. Tem ecos que são melhores elaborados, que tem o E-linha, que consegue falar quanto de líquido de sangue está ficando dentro desse coração e está pressionando a parede. Então isso está muito aumentado. Então são algumas coisas assim que são indiretas, mas o primeiro passo seria tentar diagnosticar a CFEP, a fração de ejeção preservada. Diagnosticou que esse paciente tem uma suspeita de CFEP, a gente tem alguns scores que conseguem aumentar a sensibilidade desse diagnóstico. Tem o próprio BNP que vai estar alterado também, então você fez esse diagnóstico de CFEP, você vai procurar outros sinais que podem realmente contribuir. E a gente está falando de sinais clínicos, como por exemplo as alterações neurológicas que eu falei, uma mão mais dormente, túnel do carpo bilateral, que é comum também, aquele paciente que tem
alteração de doença nos dedos Nem dos dois só, nem lados. só de lesão de esforço É, repetitivo vive a altura do carpo, né? Também a amiloidose. Às vezes o paciente fala, não, mas eu já operei dos dois lados, então já é uma coisa que liga assim. Tem outras alterações mais específicas neurológicas e também alterações, aumento da língua. Tem vários, a ruptura do músculo do tendão do bíceps que a gente tem, que faz o sinal do Popeye, que quando pede para o paciente fazer a flexão, sempre bem desenhadozinho o músculo. E existe toda uma tabela de red flags na amiloidose que qualquer pessoa pode ter acesso. Pode só colocar red flags ou sinais de alerta de amiloidose cardíaca, que vai aparecer no nosso documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vai te direcionar direitinho. Mas aí, nesse primeiro momento, você tem um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Às vezes pode ter a parte neurológica, às vezes pode não ter, mas a gente tem um coração grande lá. A gente viu que o septo está grande, a parede está grande. E quando a gente fala de termos mais técnicos, falando agora para médico, quando a gente fala de músculo grande, a gente espera que esse músculo ele seja traduzido no eletrocardiograma, que é o exame mais fácil que a gente tem, de uma forma de muita energia. Então, se eu tenho um músculo grande, a gente espera que no eletro tenha um QRS grande, umas derivações bem grandes, amplas. E quando a gente vai ver na amiloidose, é o contrário. Apesar de estar grande, ele tem um tecido fibroso ali no meio, uma proteína, que impede desse impulso elétrico ser lido da forma adequada. Então, olha aí, a gente está pegando uma doença que era para estar de um jeito no eco, do eletro era para seguir a mesma tendência e está diferente. Então, são nesses cenários que a gente tem que ligar um alerta maior. Então, fazer o diagnóstico de CECLEP é o primeiro passo. Depois a gente vai por sinais que vão estar um pouco diferente do que é esperado para aquela situação, porque, por exemplo, é muito confundidor o paciente quando tem hipertensão arterial, quando não é tratado, ele também vai aumentar a parede, vai ficar com septo grandão, a parede posterior. Só que aí a gente tem um paciente com histórico de hipertensão não tratada, muitas vezes, e no eletro ele vai ter lá o QRS, o complexo grandão. Já na amiloidose não Pela tem. hipertrofia em si, né? Que é o que é o esperado. Que é o que é o esperado. Na amiloidose, os traçados, a amplitude está bem reduzida, difusamente, não é isso, Antônio? Que aí já chama a atenção já deve chamar a atenção do nosso colega lá na ponta. Mesmo que ele não tenha pensado em nada disso, mas pegou esse eletro, que muitas vezes é o primeiro e às vezes o único exame que ele vai ter acesso. Lembrar de pensar nisso, porque se a gente não lembrar de pensar nisso, acaba não fazendo o diagnóstico e ela acaba ficando negligenciada como vinha sendo nos últimos anos. E eu acho interessante que no nosso posicionamento, a última linha ele fala do histórico familiar. Talvez ele deveria ser até mais em cima, mas talvez seja a última de propósito, porque quando a gente pega esse caso exótico, que não tá batendo em si, e a gente vai a fundo e a gente vai pesquisar e ver ou a família tem uma descendência importante que tem que ser valorizada, ou teve outros irmãos ou outros familiares próximos que também faleceram com a mesma história, que não tiveram o diagnóstico. E aí, investigar. Não apenas se conformar e achar que talvez esteja alterado. Se o médico de família não estiver confortável, esse é o momento para encaminhar para o cardiologista, para continuar essa investigação. Hoje a gente consegue fazer toda a investigação não pelo SUS, mas de forma gratuita, porque a indústria ela auxilia todo o diagnóstico, ou seja, alguns exames que a gente precisa com o melhor... precisa descartar antes algumas outras doenças, precisa confirmar a partir de alguns exames de imagem que a gente não tem no SUS também, eles também patrocinam, e até o teste genético. O objetivo é fazer o maior diagnóstico possível, para fazer com que essas pessoas tenham a chance de ser tratadas antes de desenvolver uma doença irreversível mesmo. Maravilha. Antônio, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria saber, assim, deixa um recado final aí, tanto para o nosso público, para o público leigo que está assistindo a gente, quanto para os nossos colegas cardiologistas, assim, um cenário de otimismo aí em melhorias que a gente possa vir a ter num futuro breve e o que esperar, obviamente, essa atenção maior a esses casos aí para que o diagnóstico venha a ser feito de todas essas situações. Bom, acho que o recado que eu tenho para passar, principalmente, é a prevenção. A gente tem que fortalecer essa prevenção. Isso tem que vir em todas as cadeias, tem que fazer com que o paciente ele seja, de fato, tenha sua pressão aferida em toda a consulta que ele vá, seja valorizado o que ele está trazendo de informação e seja estimulado a ter hábitos de vida mais adequados. Quando isso já foi feito e isso não apresentou alguma doença, a gente tem que diagnosticar essa doença quanto antes para a gente tratar antes das suas complicações mais graves.
E no segundo momento, mesmo quando a gente já tem um paciente que já está apresentando possíveis complicações, possíveis limitações de tratamento, sempre pensar que alguém pode te ajudar. Pode ser que essa ajuda nem seja de um conhecimento que você não tenha, mas às vezes ele vai desbloquear uma informação que você já sabia e te lhe dar da onde estava, olha, realmente posso ir por essa área, posso pensar nesse momento, ou às vezes até te dar realmente uma informação a mais, algo que vai facilitar nesse manejo do paciente. O nosso objetivo e o nosso juramento, quando a gente sai da faculdade, é sempre salvar a vida, evitando prejuízo do paciente, evitando dor, e a gente virou médico por isso. Então a gente tem que ter a nossa humildade de pedir ajuda, tem que saber até que ponto eu estou tranquilo de fazer essa conduta sozinho. E eu não falo não só da insuficiência cardíaca, eu acho que todas as áreas, não só da cardiologia, em outras áreas também, isso é uma mensagem que a gente tem que ter sempre para si. A gente lida com vidas, e isso é muito difícil, não é só difícil do ponto de vista de ter que estar sempre estudando, é difícil porque mentalmente é difícil. Em algum momento a gente não vai ser capaz, em algum momento a gente vai precisar de um colega para discutir alguma especificidade, algum ponto que não é nossa área, mas pode envolver um outro colega e pedir ajuda. Eu acho que a gente está lidando com um cenário positivo na insuficiência cardíaca, de certa forma, porque a gente já evoluiu bastante no tratamento, e em 10 anos para cá a gente conseguiu evoluir com drogas realmente que fizeram alavancar. Tem novas drogas que devem surgir nos próximos anos, e também tem crescido o número de transplante cardíaco no Brasil como um todo. Hoje a gente ainda não tem, entre aspas, uma realidade, porque quando a gente fala de anos para trás, a gente realmente não tinha nada. Então chegava no cenário que o paciente era indicado transplante, ou tu conhecia alguém em outro estado para ir lá ligar e chorar para esse paciente para ser aceito lá, ou era cuidado paliativo e não tinha chance. Doença terminal, cara. Hoje a gente já está começando a organizar, a gente já tem uma luz no fim do túnel, a gente já consegue mandar, já tem alguns pacientes meus que foram para São Paulo e transplantaram e voltaram e continuaram acompanhando comigo. Então é uma doença que vai ser cada vez mais prevalente, a população está envelhecendo, ela está ficando mais doente, nossos hábitos estão piorando, então a gente percebe pacientes mais jovens infartando, a gente percebe que a faixa etária mesmo de idoso ela é maior, então o coração inevitavelmente ele vai começar a ficar ter seus prejuízos da idade. Então acho que o recado que eu tenho para dar é se ligar e evitar com que aquela doença que lá no início poderia ser uma doença simples, um possível tratamento simples, evolua e chegue ao estado de insuficiência cardíaca avançada. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer, são fatores que são inevitáveis, e mesmo quando a gente tira esses fatores, o risco vai continuar ali, ou a própria doença ela vai existir, mas quando possível a gente fazer para fazer o que a gente veio fazer como médico aqui, né? De melhor. É aquela história, né? A união faz a força, né? Então, sem dúvida. Sempre que precisar, pode... e existe, você tem redes sociais, não tem, Antônio? É fácil chegar até você? Tenho. Meu Instagram, que é o que eu mais uso, né? É Dr. Antônio Cardio. Se coloca Antônio Monteiro Cardiologista, vai aparecer também. Pode mandar mensagem para mim. Manda um direct. Manda direct, manda comentário. É fácil chegar até mim. Tem telefone lá também que dá para entrar em contato. Já fiz alguns diagnósticos de algumas doenças com colegas, assim, ajudando a ensinar os fluxos. A gente está aqui. Eu estive aqui no momento para aprender. Hoje ainda aprendo muito com várias pessoas. Sempre, né? A gente está sempre aprendendo. E também gosto de ensinar, sou professor, minha essência é essa. Estou sempre aqui para ensinar também. E aí também para você, colega que está nos assistindo, eu vou deixar aqui um convite, né? O Dr. Antônio tem participado com a gente, junto à Sociedade Paraense de Cardiologia, todos os anos, já há 2 anos seguidos, e ano que vem nós vamos fazer de novo o Simpósio Paraense de Insuficiência Cardíaca. Aproveite, essa doença ela é muito importante de ter um conhecimento. Esse conhecimento ele tem avançado muito nos últimos anos. Então já fica o convite para o ano que vem, final de maio, o nosso Simpósio Paraense de Insuficiência Cardíaca 2025 já está saindo do forno. Não deixe de participar, venha discutir conosco. A gente sempre tem convidados nacionais de renome
participando aí para divulgar, para expandir o conhecimento nessa área da cardiologia. Fica o nosso convite também para você. E também agradecendo aí a sua audiência no nosso episódio de hoje. Hoje conversando com o Dr. Antônio Monteiro sobre insuficiência cardíaca, um papo dá para a gente passar o dia inteiro aqui conversando sobre os mais diversos fatores relacionados a essa doença. Fique ligado aí nas nossas publicações, nos nossos episódios do Papo do Coração, né? Se inscreva no canal e ative as notificações para os próximos episódios. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Papo do Coração. Foi um prazer. A gente, como você falou, a gente pode passar o dia todo conversando aqui. Pena que já acabou, mas sempre que possível, que estarei disponível para voltar aqui. Obrigado, Antônio. Obrigado.